Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Bom, eu estou muito bem. Hoje é terça-feira e, como vocês já sabem, todas terças e quintas eu estou aqui para te ajudar a ler a Bíblia, para te incentivar a ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia a gente vai adquirir muito conhecimento, vai adquirir muita sabedoria, vamos conseguir discernir o que é o melhor para nós, vamos conseguir entender os nossos problemas e como solucionar os nossos problemas. Porque só lendo a Bíblia é que vais ter. A Bíblia eu tenho dito que é um livro da vida e é um livro tão enorme, tem aqui tanta gente para a gente estudar e ler, que é infinito, não tem um fim para ler a Bíblia, porque às vezes nós podemos ler um capítulo hoje, aprendermos alguma coisa daquele capítulo e depois do mês, com o mesmo capítulo, Deus nos ensinar uma outra coisa, mas não uma coisa errada. Então, para dizer que sim, é possível, existem várias interpretações, mas só interpretações para ajudar, para o bem, porque é aquilo que o Romanos 8:28 já diz: todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso aí acontece porque às vezes duas pessoas podem ler um capítulo e cada um ter uma interpretação diferente, mas importante é se aquela interpretação tem o intuito de ajudar a pessoa, tem o intuito de fazer o bem, tem o intuito de mudar a pessoa para o bem, restaurar a pessoa para o melhor. Então eu acredito que vem de Deus, porque coisas maldosas, coisas negativas não vêm de Deus. E às vezes as pessoas têm muito disso de Deus quis assim que isto acontecesse na minha vida. Não é verdade isso. A Bíblia já nos ensina isso, que todas as coisas boas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas. Aqui não diz todas as coisas ruins. Então temos que ter muito cuidado, que nem tudo de mal, que nem tudo de ruim que nos acontece vem de Deus. Nem sempre vem de Deus. Pode ser que venha do Satanás. E muitas das vezes pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelas suas escolhas. Bom, vamos deixar de blá blá blá. E eu escolhi aqui o livro de Atos. Eu quero que vocês peguem as vossas Bíblias. Quem não tem Bíblia, vai apontar, vai escrever e com mais calma vai ler o capítulo 9 do Atos, onde fala da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, Saulo era um jovem na época, depois de Jesus ter dito aos seus discípulos que quando ele fosse embora, os discípulos deveriam continuar a entregar a palavra às pessoas, a viajar para outras cidades vizinhas, porque existiam outras regiões, como a Etiópia e outros lugares, que precisavam também de ouvir a palavra de Deus, que precisavam de saber que existia um homem que morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados, porque nem todos sabiam disso. Só as pessoas de Israel que viviam lá em Jerusalém é que estavam cientes do que estava a acontecer, porque eles viveram aquele momento com Jesus Cristo. Mas as outras regiões, como na Ásia, como na África, como na América, não sabiam. Então Jesus disse: se vocês me amam, Jesus disse aos seus discípulos, se vocês me amam, vocês vão ter que apacentar as minhas ovelhas, que é o quê? Que é entregar a palavra, falar do porquê que eu estive aqui na terra, falar de que é possível sim uma nova mudança, uma restauração, falar para os pecadores que aquele não é o fim. Viver no pecado não é o fim, porque às vezes as pessoas, quando já estavam a viver um certo problema, um certo pecado, eles já achavam que Deus quis assim, eu vou morrer assim e eu já herdei o inferno. E não, Jesus estava a dizer, estava a ensinar aos seus discípulos que não, vocês devem ir ensinar as pessoas desta minha vinda e por que eu me sacrifiquei por vocês todos, porque o amor é o mesmo. Jesus era judeu, ele nasceu sim lá em Jerusalém, mas ele amava todos os irmãos de igual maneira, ele não tinha lá uma escolha para as pessoas. Então era isso que ele devia dizer, que ele devia deixar essa palavra para os seus discípulos. Os seus discípulos fizeram isso, estavam a fazer, muita gente, os discípulos de Jesus já entregavam a palavra para tantas aldeias, tantas regiões, que naquela época existiam os perseguidores, como sempre existem os anticristos, até hoje. Ainda existem os anticristos, os que não acreditam que Jesus Cristo esteve aqui na Terra. Então isso já é do passado, é daquela época. Então os anticristos naquela época, um deles era o Saulo. Tinham muitos que não acreditavam em Jesus Cristo. Até porque viram Jesus Cristo, muitos deles viram Jesus Cristo, mas não estavam a acreditar que aquele era filho de Deus, não acreditavam.
Então, o Saulo na época também, ele não acreditava naquelas maravilhas que Jesus Cristo fazia, como muitos outros achavam que Jesus Cristo poderia estar a ser usado por um demônio, como diziam que também os demônios fazem as magias, como as bruxas naquela época. Sempre existiu bruxas que era possível fazer certas magias. Então eles acreditavam que Jesus poderia estar a ser possuído por um demônio para fazer aqueles milagres todos que fazia, enquanto que ele dizia não, esses milagres quem me deu esse dom, esse espírito, vem de Deus, e muitos deles não acreditavam. Saulo era um deles que não acreditava nas maravilhas de Jesus Cristo vindo de Deus. Saulo acreditava em Deus. Muitos judeus lá naquela época, os fariseus, acreditavam em Deus. O ponto é que não estavam a acreditar em Jesus Cristo. Eles não acreditavam em Jesus Cristo que era filho de Deus, porque os fariseus, naquela época, os mestres, que eram chamados rabinos, mestres, porque eles eram chefes, eles pertenciam a grandes cadeiras, porque eram pessoas estudiosas, eles estudavam muito, então eles já eram pessoas ricas, eles já eram pessoas que só frequentavam em lugares de renome, eles não se misturavam com os pobres, eles não misturavam-se ali com os cegos, com os paralíticos, e eles diziam, não, esses paralíticos, eles estão ali a viver o seu pecado, os cegos, os surdos, os mudos, então não deveriam se misturar. Enquanto que Jesus estava a ir lá dizer que não, esses pecadores podem ter uma nova vida, porque Deus me mandou para vir falar isso a eles, que é possível, se creem em Jesus Cristo, vão crer em Deus também. Mas eles diziam, não, nós cremos em Deus, não em tu. Então era essa divergência que existia naquela época entre a religião judaica e Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, quando veio colocar a nova religião, que era o cristianismo. E foi isso que aconteceu na época, porque quem é que estava a matar os discípulos de Jesus? Eram os judeus, a religião judaica, porque não acreditavam que Jesus Cristo era filho de Deus, achavam que ele era um impostor, achavam que ele ali só estava a ir estragar tudo, tipo misturar pobres com ricos, fazer com que os surdos ouvissem, cegos vissem, então é como se estivesse a ir contra a lei de Deus. Era mais ou menos isso, era uma contraditória. Eles achavam que Jesus Cristo estava a contradizer as coisas de Deus, enquanto que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Era esse o grande problema dos religiosos que naquela época eram os judeus, que não acreditavam no cristianismo, mas eles acreditavam em Deus. Está a ver como é uma coisa mesmo contraditória? Então é isso que acontecia naquela época, por isso que eram perseguidos, os discípulos de Jesus Cristo eram perseguidos. Então Saulo era um deles que perseguia. Saulo também era uma pessoa estudada, era de bom nome, vinha de uma família de posses, não era um qualquer. Então ele perseguia as pessoas, ele ia de cidade em cidade para matar pessoas, para prender, levava e prendia as pessoas mesmo. Era a lei que eles tinham naquela época, que os que andavam a pregar a palavra de Deus deveriam ser presos, como se dizia, para não contaminar mais outras pessoas. Eles diziam como se estivessem a contaminar as outras pessoas. Mas vamos a isso, para vocês entenderem um pouco como Saulo se converteu. De Saulo ele ficou o apóstolo Paulo. Quem não conhece o livro do apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo depois fez vários livros da Bíblia. Eu tenho aqui a minha pequena cábula, porque são tantos livros que o Paulo escreveu na época quando ele se converteu. Ele depois converteu-se, foi batizado pelo Ananias, um dos homens também usados por Deus, e ele se converteu assim. Mas depois eu vou explicar ele como se converteu. Mas olha só alguns textos que o Paulo escreveu, que são textos da Bíblia. Então é o 1º e 2º Coríntios, o Gálatas, Efésios, Filipenses, 1º e 2º Colossenses, Tessalonicenses também, Timóteo, Filemão e Hebreus. Olha só, tantos livros que ele fez, tantos textos que ele escreveu, porque ele já estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, começa a ter muitas ideias, mas são ideias que vêm de Deus, não são ideias próprias. Então vamos entender a conversão de Saulo no caminho de Damasco.
E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Vocês percebem? Ele, como era também, fazia parte da sinagoga, então ele foi lá pedir cartas para que, se encontrasse pessoas que lhe autorizassem a prender, tanto mulheres, como aqui está escrito, homens, mulheres, que seguissem o caminho de Jesus Cristo ou que estivessem ali a pregar as boas-vindas de Jesus Cristo. Essas pessoas iam ser presas e ele ia lá mesmo pedir essas cartas. Era uma autorização que ele poderia prender essas pessoas, e pessoas que não quisessem ir preso ele poderia matar. Ele tinha essa autorização através da sinagoga. Então, continuando no versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, porque só o Saulo é que estava a ouvir essa voz. A voz vinha da mente dele. Ele estava cercado de pessoas que iam com ele, soldados que estavam a ir com ele, porque ele era um soldado. Mas os outros só estavam ali a ouvir, como se ele estivesse, parece maluco, a falar sozinho, mas ele estava a ouvir a voz de Jesus Cristo. E Saulo, continuando no versículo 8, e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Guiando-o pela mão, porque ele ficou cego. As pessoas ajudaram-lhe a pegar. E esteve, continuando no versículo 9, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Estão a entender? Ananias estava a ficar perplexo, estava a falar com ele mesmo, mas falando com Deus. Que como é possível, Deus, vais me mandar falar com esse homem, que é o homem que tem prendido a muitos que invocam o seu nome? Ananias como se estivesse a questionar a Deus. Por isso que dizem, nós não devemos questionar a Deus. Quando a gente tem uma ideia que vem de Deus, é melhor não questionar, é só executar e fazer. Porque Ele sabe por que está nos a mandar. Ele sabe o futuro, Ele sabe o amanhã, e nós ainda não sabemos. E disse-lhe, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus. Ele foi batizado pelo discípulo Ananias e ele recuperou a sua visão. Jesus, quando escolhe as pessoas, ele sabe porque sabe que esta pessoa tem coragem de enfrentar a todos. Saulo era um soldado que prendia as pessoas. Ele tinha coragem.
Deus sabia que este também vai ter coragem de evangelizar, de pregar a minha palavra. E Deus foi procurar, foi levar alguém que era contraditório a tudo. Por isso que as pessoas até poderiam mesmo acreditar muito no Saulo. E teve muita gente que acreditou em Saulo, porque ele era um assassino. Ele matava os anticristos. Ele matava, desculpa, os anticristos não, ele matava, ele era um anticristo. Então ele acreditava que matando essas pessoas é a escolha certa a se fazer, porque eles estavam a fazer as coisas erradas. Mas ele tinha lá autorizações das sinagogas para fazer isso. Então Deus, quando ele escolheu, sabia que este vai mudar muito as pessoas, porque ele conseguia estar no topo de gama, que eram as sinagogas, que eram ele conseguia entrar estar com os mestres religiosos na comunidade judaica. Ele conseguia estar no meio deles, porque ele já fazia parte daquele ambiente. E como eu disse, ele não era um qualquer, ele já vinha de famílias de nome, de renome. Então Deus lhe escolheu porque sabia que ele tinha coragem. Ele tinha coragem de entregar a palavra. Da mesma maneira que ele estava a ter coragem de matar as pessoas, ele ia ter coragem de enfrentar a tudo e todos. E foi assim que ele fez. Ele até foi preso também. Ele enfrentou muita gente. Então é o que Deus quer de nós. Deus só quer que a gente tenha coragem para Ele poder entregar-nos o Espírito Santo e nos deixar agir. Muitas das vezes tu se calhar ainda não tens um emprego, porque ainda não tens capacidade para estar a liderar aquele trabalho. Não tens capacidade ainda para estar a fazer aquilo que devias fazer. Deus sabe muitas das vezes a quem vai colocar em certos cargos. Então vocês viram esta história linda. É uma história linda, porque o Saulo dali tornou-se Paulo, e é o apóstolo Paulo. E ele se converteu ao cristianismo, e ele mudou a mentalidade de muita gente. Da mesma maneira que ele mudou, ele conseguiu mudar muita gente com quem ele estava metido, com as pessoas com quem ele convivia. Disse, meus amores, ele disse na época, eu ouvi o Espírito, eu ouvi a voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para eu fazer isso. E eu estou aqui a entregar a palavra às pessoas. Olhem para mim, eu matava pessoas. Pessoas de Cristo. Eu seria um louco para hoje em dia eu estar aqui a falar de Jesus Cristo? Não seria um louco, é porque eu ouvi a voz de Jesus Cristo. E foi aí que as pessoas acreditaram muito na ressurreição de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo, que era Filho de Deus. Porque o problema é que as pessoas não acreditavam que Jesus Cristo era Filho de Deus, até acreditavam que ele era uma pessoa impostora. Era simplesmente um homem normal que estava ali querendo criar, talvez, fama. É o que estes rabinos acreditavam, porque na época o Saulo ainda estava a estudar, estava se preparando, estava a se formar para se tornar um rabino. O rabino é um chefe religioso, que ele pode lá comandar e dar leis. Então ele fazia parte dos rabinos, porque ainda na época ele era um estudante. Então ele tinha poder sobre as pessoas, mandados pelos rabinos, mandados por esses chefes religiosos. Por isso que ele tinha também esse poder de prender as pessoas, porque ele já era uma pessoa estudada, preparada, ele era um soldado. Então é isso, vocês entenderam a história do Saulo? Saulo converteu-se, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Muitos ainda não estão a conseguir ouvir a voz de Deus, porque não entregam as suas vidas a Deus. Reparem que Saulo, ele acreditava em Deus, ele só estava a fazer a escolha errada. Ele acreditava em Deus, ele nasceu numa família crentes em Deus, mas o problema é que ele ainda estava com uma fé contrária. Ele simplesmente ele acreditava no Abraão, o Saulo, a religião judaica acredita na história do Abraão, de Moisés, de Salomão, de Davi, eles acreditam. O problema é Jesus Cristo. Muitos não acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus, porque ele veio de uma família pobre, de uma família. José era o quê? Era carpinteiro, não é? Trabalhava com a madeira. Maria era uma mulher normal, pobre. Maria, até segundo a Bíblia, ela não faz parte de nenhuma geração da Bíblia. Não é Maria que faz parte de nenhuma geração da Bíblia. Era José.
José vinha da geração de Davi, que era pai de Jesus Cristo. Então as pessoas por isso que não conseguiam entender, eles não conseguiam, é aquilo que nós não vamos entender os desígnios de Deus, nós não vamos entender coisas, milagres de Deus, porque Deus faz isso, Deus faz espinhos brotar flores, brotar rosas, espinhos brotar flores, brotar rosas, Deus faz isso, é milagre de Deus. Deus faz maldição virar bênção. E foi isso que aconteceu com Saulo. Deus fez um assassino virar um crente, virar um santo, entregou a sua vida a Deus. Ele mudou comportamento, mudou 100% de comportamento. Por isso que eu digo, meus irmãos, se vocês entregaram a sua vida a Deus e ainda não mudaram de comportamento, devem rever essa vossa fé. Devem rever essa vossa fé. Ainda não é fé que vem de Deus. Ainda deve mudar, porque Deus quer que a gente mude o nosso interior. Não só pela palavra, não só falarmos de Deus, Deus. Tem pessoa que toda hora, eu juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus, eu sou crente, eu vou à igreja, todos os domingos eu vou à igreja. Mas a sua mudança, a sua transformação ainda não aconteceu. Então não está a mudar nada, a sua vida não vai mudar, as tuas coisas vão continuar na mesmice, se calhar ou vai piorar. E não vou entender porque que ainda não estão a receber bênçãos. Porque você ainda não mudou o seu interior. Então devemos fazer como Saulo. Devemos mudar, transformarmos-nos, renovarmos-nos dia após dia. Olha só as maravilhas que o Paulo fez. Fez tantos textos bíblicos. Olha só, tantos. São por volta de 12 por aí. 12 textos que o Saulo escreveu, que o Paulo escreveu. Porque ele já estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então é para nós entendermos que o fruto do Espírito Santo é conhecimento, é sabedoria. É um dos frutos do Espírito Santo, além da esperança, além da calma, além de controlar as suas emoções, além de falar só a verdade, tudo sobre a verdade. É o que o Espírito Santo nos dá. Então, eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste texto, deste estudo bíblico. Então, a gente se vê na quinta-feira. Não esqueça aí de deixar um like, que é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. E é isso, partilha. Se tu achaste que este vídeo é interessante e te ajudou, então partilha para algumas pessoas que tu gostas, que também querem mudar, querem se converter e não sabem como. Até quinta-feira.